Amém? 2 Coríntios, abre aí comigo. 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, vamos pegar aqui verso 2. Acharam? Amém? Tem alguém na misericórdia ainda aí? Amém. Estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. 2 Coríntios 11? Amém? 2 Coríntios 11, 2. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como a uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho de que não abraçastes, de boa mente o suportais. Amém? Podem sentar. Eu quero estar meditando com os irmãos em cima dessa palavra, em nome de Jesus. Essa palavra de Paulo é uma palavra aqui de extremo zelo para com a igreja, com a noiva de Cristo. Nós vemos, ele falando e comparando, esse zelo precioso, esse cuidado que ele tem para com aqueles desta igreja, com que Paulo esteve sempre ali, começou a boa obra. Da mesma maneira ele fala em Efésios capítulo 5, fazendo a comparação da noiva à igreja como noiva de Cristo. E fala a respeito de estar apresentando a igreja, a noiva, preparada, adornada da melhor forma. E aqui ele diz, no versículo 3, o seguinte: temo. Então olha que aqui tem mas temo, quer dizer, tem um temor. Paulo tinha aqui um receio, um temor. Assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos. Então nós vemos esse ponto aqui, e nesse ponto desse temor de Paulo, esse zelo que ele tinha para com a igreja, é aquilo que Deus tem para as nossas vidas, o mesmo zelo, e eu quero nesse momento também estarmos meditando nesse ponto. Então aqui, da mesma maneira que a serpente enganou a Eva, eu tenho receio para que não seja corrompido os vossos entendimentos. E nós temos que ficar atentos a todo espírito de engano no nosso meio, no meio da igreja. Amém, meus irmãos? Que o nosso entendimento não venha a ser corrompido, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. E aqui ele faz uma comparação, e eu quero estar meditando com os irmãos, falar, olha, eu não quero que da mesma maneira que Satanás, que o diabo enganou Eva, através da serpente, nós sabemos que a serpente, como está no livro de Apocalipse, simboliza Satanás, Lúcifer. E da mesma maneira que enganou Eva, eu não quero que também venham enganar vocês. Vamos comigo no livro de Gênesis, rapidinho. Vocês conhecem a passagem, mas vamos dar uma lida aqui, para pegarmos alguns pontos importantes para nós. Antes de entrarmos o que aconteceu com Eva, eu quero pegar aqui com vocês, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Amém, meus irmãos? O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Amém? Então esse é um primeiro passo que eu quero dar com vocês, antes de chegarmos naquilo que é o engano em que teve o problema com Eva. Que é a preocupação de Paulo e a preocupação do Senhor para com todos nós que estamos aqui nesta noite. Para termos realmente a nossa mente cativa ao Senhor e o nosso entendimento não venha a ser corrompido. Então, aqui nessa passagem, o Senhor pegou o homem, Adão, colocou ali no Éden para lavrar e guardar. Duas coisas o Senhor estipulou para Adão. Deixou ali como ordem para ele: lavrar e guardar. Bom, lavrar nem precisa falar, nem precisamos
É uma coisa muito óbvia, a terra estava ali, então a questão de lavrar a terra, um negócio muito óbvio. Agora a questão de guardar, meus irmãos, aqui Deus já começa a sinalizar aquilo que Deus quer falar pelo Espírito a cada um de nós nessa noite, amém? Guardar de quê? Pare um pouquinho para analisar comigo. Se eles estão no Éden, eles estão ali, naquele local maravilhoso, então ainda não havia problema algum, mas Deus já começou a sinalizar para Adão, já começou a mostrar. Ele falou: olha, eu quero que você lavre a terra e eu quero que você guarde, cuide, amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui que Deus já começou a sinalizar, Deus já estava, como tem, e Ele é conhecedor de tudo e de todas as coisas, Ele já estava dando aqui um sinal para Adão, falando assim: olha, toma cuidado porque o inimigo vai tentar, ele vai tentar persuadir, enganar, ele vai tentar roubar essa bênção toda que eu tenho para vocês que estão aqui. Então Ele deu a esse primeiro casal a questão do guardar. E isso, meus irmãos, cabe e continua cabendo a cada um de nós, amém? Guardar dos ataques do maligno, meu irmão, cabe a nós. As ferramentas e tudo aquilo que nós precisamos para guardar, Deus providencia para nós. Você crê nisso? Amém? Porém, cabe a nós, assim como coube a Adão, como coube a eles de guardar, continua esse princípio de Deus nas nossas vidas. E é importante nós entendermos isso, para sabermos aquilo que o Senhor, o Espírito falou através de Paulo, a igreja de Corinto, que é para nós também nessa noite. Então veja bem, a questão do guardar, a questão de cuidar, a questão de proteger, a questão de estarmos atentos ao inimigo, cabe a nós. Você crê nisso? Continua da mesma maneira, como foi com o primeiro casal, é conosco hoje. O Senhor continua falando-nos da mesma maneira: olha, guarda, fique atento, não se iluda, não ache que você está garantido, nunca ache que você já tem aí capacidade para não cair, para não desviar, para não resvalar. Aquele que pensa em estar em pé, cuide para que não caia. Então esse princípio continua da mesma maneira. Então Deus falou dessa maneira, colocou aqui, e vamos agora ao capítulo 3. A gente entendeu o que aconteceu com Eva. Eu sei que vocês sabem, mas vamos ler. Capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Mas disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui nós já vemos que Eva, ela tinha conhecimento da palavra. Amém, meus irmãos? Eu quero que você guarde no teu coração aí, porque esse princípio é importante para nós também, para nós entendermos aquilo que Deus tem para nós. Então Eva, ela tinha conhecimento. Ela não podia dizer que, não pode, né? Eu não posso dizer nada porque eu não conhecia, eu não sabia que era assim. Não, ela tinha conhecimento daquilo que Deus tinha colocado. Apesar que ela acrescentou algo aqui, ela colocou algo a mais. Ela disse: nem nele tocareis. E não foi isso que Deus disse. Deus disse simplesmente para não comer. Então aquela questão aqui nós vemos, mas não vou entrar agora nesse ponto, nele não tocareis. Mas o que eu quero entrar é no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que o dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Amém, meus irmãos? E é esse ponto que nós queremos hoje estar meditando na palavra. Uma das coisas que vem acompanhando a humanidade durante muito tempo, e cada vez num potencial maior, e principalmente nesses últimos tempos, eu quero dizer para vocês o relativismo. Esse é um negócio muito perigoso. E aqui nós vemos a astúcia do inimigo. E ele continua agindo da mesma maneira.
Olha, não é bem assim. Olha, estão tentando te enganar. As coisas não são bem assim. O que Deus está falando não é bem dessa maneira. O famoso relativismo. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. O relativismo veio mudando toda a história da humanidade, principalmente no contexto histórico normal nosso. Depois aí, da final da Idade Média, já início da Idade Contemporânea, nós vemos um movimento nas artes, por exemplo, muito interessante. Tudo aquilo que era bonito, tudo aquilo que tinha, o homem foi aperfeiçoando nas artes. O homem foi cada vez mais aperfeiçoando nas artes. Até que de repente começou um movimento totalmente contrário. Do cubismo já foi entrando na arte do relativismo. Não é bem assim, depende dos olhos de quem vê. E aqui começou a mudar as coisas. A menina com brinco de pérola, muito bom, ótimo, maravilha. Mas um outro rabisco qualquer é arte também, porque você pode ver, olhe, você consegue enxergar. E aqui entra numa coisa que é a questão do antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, aquilo que você está enxergando. Como você não viu nada? Olha, eu vejo tanta coisa. Aí eu não posso ficar fora. Puxa, mas que maravilha, aquele rabisco lá. Eu estou vendo um pássaro voando, outro já vê não sei o quê. E se você não vê, você é ignorante. E esse relativismo veio sendo colocado, e veio, meus irmãos, e penetrou na igreja. E é a mesma estratégia do inimigo até hoje. Então nós temos que ficar atentos, porque a mesma estratégia, lá com Eva, a mesma estratégia ele continua usando. Não é bem assim. As coisas não são dessa maneira. E coloca muitas vezes uma visão de que Deus é carrasco, de que Deus é ruim, de que você está perdendo se você seguir aquilo que Deus determinou. Não é isso, meu irmão? Muitas vezes é colocado e faz com que a gente venha duvidar. Então, duas coisas aqui é muito importante para nós. Eu tenho comigo uma palavra que me marcou muito, já no início da minha conversão. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu preciso que hoje a gente venha entender o princípio de Deus em cima disso. Não basta você saber da palavra. Você tem que realmente tomar posse da palavra e crer que quem deu essa palavra foi Deus. Amém, meus irmãos? E não vem com essa história do relativismo. Não é bem assim. Não é isso que Deus quis dizer. E o que o diabo usou aqui com Eva, e foi isso que Paulo estava falando à igreja de Corinto, e é isso que o Espírito diz a essa igreja nessa noite. Amém, meus irmãos? Não é bem assim. As coisas não são dessa maneira. As coisas não são desse jeito. E coloca como se não tivesse problema, que se não tivesse pecado, e coloca muitas vezes a questão do relativismo do ser humano. Eu tenho que ser feliz. E o Senhor quer realmente fazer-nos felizes, mas Ele quer fazer da maneira dEle. Ele quer nos fazer felizes da maneira como Ele colocou. Os outros caminhos, todos te levarão à infelicidade. Pode ter certeza, meu irmão. Porque não tem uma pessoa maior, não tem nada mais nesse planeta. Mesmo os seus pais aqui na terra, que são falhos, que muitas vezes quer que você seja feliz, do que aquele pai que está no céu. Você crê nisso? Então por que nós vamos contra? Eu quero pegar aqui um exemplo clássico. Há mais de 2000 anos, praticamente 2 milênios, que a igreja vem caminhando em cima do ensino, por exemplo, de um estudo da palavra. Pegando um exemplo aqui, que é com relação ao casamento. E Deus instituiu, tem algumas coisas, algumas regras, mas Ele colocou o casamento como um casamento, o matrimônio. A promessa feita na presença de Deus, consciente daquilo que Deus tem. Homem nenhum, gente, separa. Mas hoje já entrou tanto no relativismo, que nunca na história da igreja, eu imagino, você pegar os pais da igreja lá atrás, se eles pudessem ver o que está acontecendo hoje, misericórdia, iam arrancar os cabelos.
Porque entra o relativismo. E quando muitas vezes a gente fala e comenta e fala assim: olha, eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Nesse teu caso, isso aqui, olha, você não pode separar nem casar de novo. Não tem como. Ai, mas eu não tenho direito de ser feliz? Geralmente a gente está falando, nem termina. A gente nem termina de falar, já vem aquela questão: ai, mas eu não tenho direito de ser feliz? Já tivemos com muitas indagações desse tipo. Toma cuidado com esse direito de ser feliz, meu irmão. Tome muito cuidado com isso. Porque nem sempre, né, o que eu faço no meio justifica pelos fins. É claro que temos direito de ser felizes e Deus quer a nossa felicidade. Mas Ele tem os seus princípios e Ele é imutável naquilo que Ele colocou. Seria a mesma coisa que falar hoje, fazendo uma comparação com esses princípios errados do relativismo. Ou seja, do antropocentrismo, colocar o homem em primeiro lugar, não analisando o contexto final da felicidade que Deus tem. Então, por exemplo, se você está sem dinheiro, aí fala assim: não, eu vou roubar o banco. Porque eu estou precisando de dinheiro, vou ser feliz quando tiver dinheiro. Então eu vou lá e roubo o banco, pronto, acabou. Eu tenho direito de ser feliz. Ou se você tem um problema com alguma pessoa, e você acha que você vai ser feliz quando você exterminar aquela pessoa da tua vida, e vai falar assim: não, eu tenho direito de matar aquela pessoa, porque eu tenho direito de ser feliz, ela está me atrapalhando. Ah, agora é misericórdia, né? É, mas é misericórdia em todos os casos, amém, meus irmãos? Então essa questão do relativismo é uma coisa que tem sido introduzida, e eu quero que a gente fique atento com relação a isso. Nós precisamos entender o princípio de Deus e a bênção que Deus tem para nós como igreja. E aqui esse princípio, vamos comigo em Mateus capítulo 4. Vocês conhecem também essa passagem? Então quando nós falamos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós precisamos entender que eu preciso ter a verdade comigo e ter convicção da verdade. Amém, meus irmãos? Fala assim: convicção da verdade. Eva tinha verdade. Ela sabia o que Deus disse, mas ela não tinha convicção da verdade sobre a vida dela. Porque se ela tivesse convicção da verdade, ela não teria caído. Aí muitas vezes a gente fala assim: ai, o primeiro pecado que entrou no mundo foi a desobediência. Eu vou dizer para vocês, não foi a desobediência. O primeiro pecado não foi a desobediência. O primeiro pecado que entrou no mundo foi não ter convicção da palavra de Deus, não crer naquilo que Deus diz. E depois, por consequência, a desobediência. Amém, meus irmãos? O primeiro pecado que entrou no mundo foi realmente não crer, a falta de credulidade naquilo que Deus diz. Aí depois disso, entrou a desobediência. Uma coisa puxa a outra, um abismo chama outro abismo, como diz o salmista Davi, amém? Olha só que interessante, nós devemos tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele é muito astuto. Mateus capítulo 4, da mesma maneira que foi ali, mudando, usando do relativismo com relação a Eva, olha só o que ele fez com Jesus na tentação no deserto, capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Amém, meus irmãos? Presta bem atenção. Da mesma maneira que com Eva ele usou a palavra, aqui ele usa novamente a palavra. Depois se em casa você dá uma olhada, está lá em Números capítulo 11, essa questão das pedras e pães aí. Então ele usa aqui a palavra. E olha só o que o Senhor Jesus nos ensina. E eu quero que cada um de nós venhamos hoje a entender esse princípio de Deus nas nossas vidas. E não pense você que você está livre desse tipo de acusação, de tentação, de armadilha do inimigo sobre a sua vida. E muitas vezes ele usa a própria palavra, porque ele conhece a palavra. E versículo seguinte, versículo 4, respondeu-lhe Jesus: está escrito, olha o jeito que Jesus responde, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A hora que ele viu que Jesus sabia muito bem, obviamente, a usar também a palavra para se defender, ele muda a estratégia.
Agora ele potencializa ainda mais a estratégia. Olha só o versículo seguinte. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito. Agora ele começa realmente a explanar da mesma maneira que Jesus explanou. Ele também usa da própria palavra, assim como fez com Eva. Senhor disse. Mas acontece que aqui tem aquela malícia, o engano. É isso que o Senhor quer hoje, pelo Espírito Santo, trazer-nos para sermos vitoriosos. Amém, meus irmãos? Continuando, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui vem um princípio de Deus que cabe também a nós, e eu quero que você fique atento, com relação ao relativismo, com relação àquilo que o inimigo continua usando, e de uma maneira muito potencializada nesses últimos dias. Meu irmão, o inimigo usa a palavra, e ele muitas vezes pega, e esse princípio de Deus nós não podemos descartar. Ele pega, muitas vezes, versículos, pega pontos isolados da palavra, para querer usar contra o próprio povo de Deus. Tome muito cuidado com isso. Nós devemos tomar cuidado porque quando nós estamos no relativismo, quando nós estamos querendo saciar somente o meu ego, massagear o meu ego e querer aquilo que eu quero, não o que Deus quer, o inimigo fica sabendo, e ele sabe, ele é astuto, e ele usa muitas vezes palavras e pinçadas, tiradas. Porque essa palavra aqui realmente existe, está lá no Salmo 91. Vamos comigo rapidinho, só para você entender esse princípio aqui. Salmo 91. É interessante nós entendemos aquilo que Deus tem para nós. Salmo 91, versículo 11. Nós precisamos entender a palavra num contexto geral, num contexto total, e não simplesmente pensar coisas da palavra. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante. Salmo 91, versículo 11. Pois aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Amém, meus irmãos? É palavra ou não? Mas o diabo não falou o começo. Volta comigo um pouquinho, tá? Versículo 9. Se, tem um se na tua Bíblia, meu irmão? Amém? Se fizerdes do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, aí sim vem o resto. Amém, meus irmãos? Então olha a questão de pensar palavras. Olha a questão que é muito perigoso hoje em dia. Então nós aprendemos aqui em Mateus capítulo 4, nós vemos o Senhor Jesus, e ele vem e diz, e rebate com a própria palavra, nós não devemos tentar o nosso Deus. Sim, Deus pode, Ele dá ordens aos anjos, dá ordem aos anjos, mas tem uma condição, sempre haverá condições. Há um pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, morreu um pastor, que pegou e entrou num local, um monte de serpente, e falou abertamente para todo mundo, que se alguma serpente venenosa picar, não morrerei. Morreu. E foi notícias, e mais notícias, porque ele afirmou, e alertaram para não fazer isso. Então, meus irmãos, é a questão do relativismo, é a questão de pensar coisas e trazer. E muitas vezes o inimigo está fazendo isso com muitas pessoas aí. Meu irmão, Deus cuida de você, as bênçãos te alcançarão. Amém, meus irmãos? Você não precisa correr atrás de bênção. Então, se você precisar, pode ficar tranquilo, que as bênçãos te alcançarão. Deus vai agir em teu favor. Mas nós não precisamos ficar tentando Deus. Eu não preciso colocar a minha vida em risco para que a bênção chegue, para que o sobrenatural de Deus aconteça. Amém, meus irmãos? E quando nós estamos falando de relativismo, quando nós estamos falando de agradar o ego, massagear o ego, nós temos que tomar muito cuidado. Porque hoje em dia, tem muitos aí que estão procurando aqueles que agradam. Voltando à história do casamento. Já teve casos aqui, uma pessoa me procurou uma vez,
para fazer o casamento. Eu falei, não, vamos sentar, precisamos saber como que é, o que aconteceu. Eu falei, olha, meu irmão, nesse teu caso aí, você não pode casar de novo. Eu não vou fazer o teu casamento. De maneira alguma. Não tem base bíblica para você casar novamente. Não tem como você contrair um novo matrimônio. Está totalmente fora. Aí ele falou assim, pois fique sabendo que tem pastor aí que vai fazer e faz meu casamento. Eu falei, então, infelizmente, eu não posso fazer nada. Eu tenho base bíblica para mostrar para você que não faço e não vai poder fazer. Então tome cuidado, meus irmãos. Porque hoje em dia tem muita coisa aí. Se eu não quero pagar imposto, por exemplo, pode ter certeza, mas procura lá. É só entrar no famoso Google. Google, ponto de interrogação. Preciso de uma igreja em que eu não pague imposto. Pode ter certeza que vai aparecer uma lista. Eu tenho plena certeza que vai aparecer lá muitos. E vão inverter a palavra de Deus para que te agrade. Porque assim você será agradável. Você será feliz. E pode ser que peguem aquela passagem, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E provavelmente não dá nem a César nem a Deus e está tudo resolvido. Porque é dessa maneira que as coisas estão acontecendo. É dessa maneira que o inimigo tem agido. E muito mais nesses últimos dias, de maneira muito potencializada. Eu não estou concordando, não gosto disso, aquilo. Eu vou atrás de outra coisa que me agrade, que massageie meu ego, que faça com que realmente eu possa sentir aquilo que eu quero. Tome muito cuidado com isso. Pois o nosso Deus é zeloso. Você crê, meu irmão? Amém? Vamos comigo rapidinho, 1 Timóteo. Quero pegar algumas palavras aqui rapidinho. Para a gente poder entender todos esses princípios de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4. Dá bênção aí, meu irmão? Amém. 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Amém, meu irmão? E aqui ele continua a explanar. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Meu irmão, tome muito cuidado. O mesmo ardis, a mesma estratégia. Por isso que Paulo alertou na igreja de Corinto, e o Espírito do Senhor fala conosco nessa noite. Tome muito cuidado, meu irmão. Nós devemos tomar muito cuidado. Porque nós precisamos da palavra, mas nós precisamos também da convicção da palavra e do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Tem muitos aí desviados, que foram levados aí por ventos de doutrinas e isso e aquilo, e se apostataram da fé. Tem muitos. E eu tenho certeza que se chegar para um aí e perguntar, você seguiu alguma doutrina de demônio? Ele fala, de jeito nenhum. Misericórdia. E ainda usa o crentez. Sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, tome muito cuidado, porque a maneira como o inimigo age é sorrateira, é sutil. Ele vai levando-nos a achar que está tudo em ordem. Ele vai levando-nos a procurar aquilo que agrada o nosso ego, o meu eu, e não aquilo que ele tem, que Deus tem. Para Deus não tem relativismo. Para Deus não tem mais ou menos. A palavra é o que ela diz. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, a palavra é o que ela diz. Não me venha aí com mais ou menos, porque não sei quem, porque talvez, entretanto, contudo, porque não sei aonde me falaram. Não existe isso, pecado não existe, existe. Inferno não existe, existe. É palavra de Deus. E essa questão do tudo é relativo, ponto de vista, não é bem assim, as coisas não vão acontecer. Fique tranquilo. Não, você ter relacionamento sexual antes do casamento? Não, é normal. Não é assim. Poxa vida, as coisas mudaram. O mundo muda, mas Deus não muda. Em Malaquias capítulo 3, no início do primeiro capítulo, ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Ponto final. Não adianta vir com relativismo. Não adianta vir com coisas aí fora do comum. Lá em Goiás, um dos pastores chegou para mim um tempo atrás, tivemos um problema sério. Falou assim, não, pastor, você tem que entender que as coisas mudaram. Eu falei, as coisas podem mudar, o mundo pode mudar, mas a palavra de Deus não muda. Aquilo que era pecado antes continua sendo pecado hoje.
Aquilo que era errado antes continua sendo errado hoje. Estávamos debatendo e falando a respeito da questão de casamento. E ele chegou para mim e falou assim, eu falei, como que você fez o casamento de uma pessoa que não podia fazer? Que era casado aqui na igreja, deixou a esposa aqui na igreja. Uma pessoa que conhece a palavra do Senhor, que ambos estavam, ele largou a mulher, filhos, largou tudo, e agora arrumou outra. O que é isso? Ele falou, não, eu não fiz o casamento, eu simplesmente dei uma bênção. Falei, então eu estou babando. Ué, primeiro ponto, Deus não abençoa aquilo que não é dele. Deus não abençoa aquilo que não provém dele. E tome muito cuidado com isso, porque no relativismo tem muitas essas coisas. Porque Deus vai abençoar. Deus não abençoa aquilo que não provém dele, aquilo que vai contra a palavra dele. Deus não abençoa. Mas eu não fiz o casamento. Então o que é? Os princípios continuam sendo os mesmos. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Amém, meus irmãos? 2 Timóteo, um pouquinho mais para frente. Segunda carta. Só para a gente ir tomando posse, capítulo 4. Lá no finalzinho. Eu já usei esses dias atrás, falando a respeito dessa palavra. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Versículo 3. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas, voltando aos problemas, voltando às antigas ambições, voltando ao mundo, voltando àquilo que eu fazia no passado. Concupiscências, suas próprias cobiças. O que é suas próprias cobiças? Agradar a si mesmo. Meus irmãos, essa questão de fazer aquilo que nos agrada, tome muito cuidado. Procurar aquilo que somente é agradável aos meus ouvidos, tome muito cuidado. Mas eu vou procurar uma igreja que me agrade. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque muitos estão se desviando da fé por causa desse ponto. E aqui não agrada, ali não agrada e nunca vai agradar, meu irmão. E a palavra da cruz é loucura para o mundo, mas é bênção para aqueles que creem. E quem ama, exorta. Quem ama, corrige. A exortação e a correção continua no meio da igreja. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo existe para fazer-nos reconhecer o pecado. Uma das funções. Aprender da palavra, fazer-nos lembrar da palavra. Você crê nisso? E ali, em 1 João, em João 16, 8, diz o seguinte, que o Espírito ele faz com que a gente venha lembrar do pecado, realmente reconhecer o pecado. E quando nós reconhecemos o pecado, geralmente, meu irmão, nos desestabiliza. E quando começa a desestabilizar, eu vou procurar outra coisa que me agrade, ao invés de realmente reconhecer que sou errado, voltar, pedir perdão, clamar a misericórdia. Isso sim é coração quebrantado na presença de Deus. Coração quebrantado, meu irmão, não é um coração que fica procurando aqui e ali coisas que agradam ao seu coração. Isso não é coração quebrantado, isso é coração massageado pelo ego. E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Amém, igreja? Então vamos entender que o inimigo ele continua com o relativismo. Ele continua lançando da mesma estratégia, usando da mesma maneira. Mas nós vamos nos posicionar em nome de Jesus, como igreja, como corpo de Cristo. Como, pastor? Não basta conhecer a palavra. Nós precisamos ter convicção que aquele que falou é Deus que faz e que age. Amém, meus irmãos? Volto a dizer, Eva conhecia, mas não tinha convicção. A mulher de Jó conhecia, mas não tinha convicção. Jó conhecia e tinha convicção. Por isso que quando ela falou, amaldiçoa esse seu Deus e morre, porque as coisas já foram por tudo a água abaixo, mas ele virou, continuarei a louvar e bendizer o meu Deus, ou de toda maneira, tenha ou não tenha, de maneira sem roupa, nu vim à terra, e pode ser que nu eu volte, mas eu continuarei a louvar o meu Deus.
Há diferença daquele que tem convicção e daquele que não tem convicção. E o que Deus espera da sua igreja hoje, o que Ele aguarda e quer de cada um de nós, uma igreja que conhece a palavra, mas tenha convicção da palavra, que esse Deus que escreve é um Deus que realmente honra por cada vírgula e por cada ponto, por cada tio de que foi colocado na palavra. Nós temos que ter essa convicção. Quando Deus nos fala, eu citei aqui 365 vezes na Bíblia: não temas. Meu irmão, não temas. Eu sei que não é fácil muitas vezes. Eu ainda brinquei que tem 365 vezes. Tem um temas para cada dia do ano. E eu ainda brinquei que se a gente procurar mais, tem também um para o ano bissexto. Pode ter certeza. Se nós dermos uma procuradinha, nós vamos achar mais um para o ano bissexto. E se Ele diz, Ele cumpre. Se Ele fala, Ele honra. Porque a palavra dEle é irrevogável. Amém, meus irmãos? E é esse princípio que nós precisamos ser, para não ir ser lavado por ventos e doutrinas, para você não estar procurando na internet coisas aqui ou ali, para ficarmos firmes nos princípios de Deus, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não adianta você ser um grande conhecedor, um grande teólogo da palavra. Eu conheço muitos teólogos que não têm convicção do que aprenderam. O que Deus quer é convicção. E é isso que faz a diferença. É isso que realmente faz com que venhamos a vencer as astutas ciladas do inimigo, que usará a própria palavra para vir contra nós. E não que é diferente. Continua agindo da mesma maneira. Para encerrarmos, abra comigo o livro de Hebreus. Para a gente entender esse princípio. Hebreus capítulo 5. Versículo 11. Hebreus 5, 11. Acharam aí? Amém? Amém, gente? Amém. Vocês parecem que estão assim meio confuso horário. Não acertou o fuso horário, meu filho? Não é possível. Foi meia-noite, até agora você ainda não entrou. Não vamos entrar no esquema. Amém? Amém, igreja? Amém. Tá. Capítulo 5, versículo 11. Assim, esse respeito temos muito a dizer, mas de difícil interpretação. Por que vos tornardes tardios em ouvir? Olha aqui o que o escritor diz aos hebreus. Tardios em ouvir quer dizer o seguinte: você está escutando, mas não está caindo no coração, não está surtindo efeito. Versículo 12, com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais necessitais de leite, e não de alimento sólido. O escritor aos Hebreus está falando assim, mas não é possível. Pelo tempo que vocês estão aí, já era para estar com um alimento sólido. Ou seja, ele está falando, sabe por quê, meu irmão? Porque você ainda não tem a convicção da palavra. E a convicção da palavra é simples. Por isso que eu quero voltar lá em Coríntios. Toma muito cuidado. Trouxendo aquilo que é a simplicidade que há em Cristo. Meus irmãos, nós precisamos daqueles princípios do profeta. Deus disse, eu creio. Isso basta. Amém, meus irmãos? Agora ficamos discutindo, vamos atrás disso, vamos atrás daquilo, vamos atrás disso aqui, mais aquilo, porque eu quero o meu ego massageado. E era o que estava acontecendo com o povo hebreu. E é por isso que esse escritor, inspirado pelo Espírito, falou com aquele povo e fala conosco nessa noite. Continuando, versículo 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, fala assim comigo, pela prática, têm as faculdades exercidas para discernir tanto o bem quanto o mal. Discernir entre o bem e o mal. Aquilo, desde o princípio, ele enganou Eva. Essa questão, pela prática, você só tem prática de uma coisa quando você tem plena convicção daquilo que você faz. Amém, meus irmãos? Se você pegar uma pessoa que é pianista,
Eu posso dizer que já é uma pessoa que tem prática. Você percebe, os dedos correm no piano. Assim, de uma maneira, você pode, ela olha para você, ela conversa outra coisa e tá. A música está nos seus ouvidos e vai. Aí você fala, isso é prática. E se você pegar no dicionário, no Aurélio, hoje à tarde eu peguei a questão de prática. Uma definição, resumindo aqui para vocês. A prática é quando a pessoa já tem experiência e convicção daquilo que faz. Amém, meus irmãos? Uma pessoa que tem prática é uma pessoa que tem convicção daquilo que está fazendo. Uma pessoa que dirige já há muito tempo, ela tem prática, ela tem convicção, ela já sabe, você engata a primeira, segunda, terceira, você pisa na embreagem e nem precisa mais. Quem está começando agora precisa pensar, bom, o que é pé na embreagem? Qual que é o direito ou o esquerdo que põe na embreagem? O que é que eu faço? Como é que é a primeira? Como é que tira o pé da embreagem? É devagar, é correndo? Como é que é? Você tem que estar pensando. Agora, quando você tem plena convicção, meu irmão, você já faz, porque aquilo já se torna como parte daquilo que você faz. Fala assim comigo, palavra e convicção. Meu irmão, se a dúvida vier no seu coração, você já abriu a brecha para o inimigo trazer os problemas para a sua vida. Ai, por que isso, por que aquilo? Ai, porque eu não sei se existe Espírito Santo. Bom, duvidou, meu irmão, o inimigo já está agindo. Eu tenho convicção. Amém, meus irmãos? A palavra diz, eu creio. E tem muita gente aí querendo brigar com Deus. Tem muita gente aí lutando contra Deus. Tem muita gente aí perdendo as batalhas. E muito bem, o inimigo entrando, fazendo, deitando e rolando. Porque às vezes você sabe, mas não tem convicção. Amém? Às vezes em coisas simples. Na simplicidade que há em Cristo. Você crê que você que aceitou Jesus, já foi batizado, é salvo? Mas tem uns que ainda não falam amém. Eu preciso ter convicção daquilo. Você crê que Deus te perdoa e o perdão está sobre a sua vida e Ele esquece? Está melhorando. Agora já pegaram o esquema, né? Nem vou falar mais, porque agora vocês já aprenderam. Porque tudo que eu falar, vocês vão dizer amém. A não ser que eu faça uma pegadinha. Fala assim comigo, convicção do que Deus diz. Está fraco? Fala convicção do que Deus diz. Meus irmãos, esse é o princípio para vencermos o relativismo e a astúcia do inimigo sobre as nossas vidas. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Pessoal do louvor, pode subindo. Nós precisamos tomar posse da palavra. Precisamos entender os princípios de Deus. Os oráculos do Senhor. Agora, rapidinho, voltando naquilo, na 2 Coríntios, versículo 3. Pode ficar em pé, se você estiver com a sua Bíblia, bem, senão pode só escutar. Tá certo? Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Fala assim, o meu Deus age na simplicidade da sua palavra. Amém? Não precisa discutir com Deus, mas creia que esse Deus, Ele quer o melhor de cada um de nós. Às vezes, nós não entendemos agora. Eu sei, não sei você. Hoje, talvez quando adulto, você entende aquilo que os seus pais falavam com você quando você era criança. E talvez o que ele tenha ensinado, pedido e feito, você tenha plena certeza que naquele momento estava tudo errado. Que ele não queria que você fosse feliz, que não queria que você se desse bem. Não é assim? Amém, gente? Brabeza, remédio. Naquele momento que você tomou aquele remédio ruim, quem já tomou? Hoje tem um nome chique, ômega 3, em cápsula. Gente, quantas vezes não vi minha mãe correndo atrás? Vem cá, menino, com aquela colherada, óleo de fígado de bacalhau. Abre a boca.
falei, mãe, isso é horrível. Não estou perguntando. E a hora que eu insistia muito, chamava meu pai, tampa o nariz. Aí enfiava a colherada, engole, engole, engole. Vacina. Era terrível. Parecia que o mundo ia acabar. Mas nós não tínhamos ideia que eles estavam fazendo para o nosso próprio bem. Então muitas vezes, meu irmão, aquilo que a palavra te confronta hoje, aquilo que vem da simplicidade de Deus, você fica questionando. Não questiona, meu irmão. Aceita a palavra do Senhor, o agir de Deus, porque Ele te ama. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia.